Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 14 e o versículo 17. Creio que a versão que eu estaria usando é NVI. Na maioria eu vou usar NVI. A mídia já sabe quando eu não falo, normalmente é NVI. Mas hoje, por maior cuidado, vou citar a versão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vou ler o versículo 14 e o versículo 17, que falam sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, ressurreição. Tema importante e conectado com a ceia. Esse momento que nós vamos participar. Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. O Evangelho é inútil, não serve para nada. Como também é inútil a fé que vocês têm. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. A vida de Jesus possui 3 marcas distintivas que o distinguem de todas as demais pessoas que já pisaram nessa terra. A primeira das marcas são as profecias que falavam sobre ele. A quantidade de profecias, o detalhamento das profecias. Desde Gênesis 3,15, semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. A quantidade de profecias é algo impressionante. Como a pessoa de Jesus é detalhada ao longo de todo o Antigo Testamento. Se a gente olhar a Bíblia como tendo Jesus como tema central da Bíblia, nós vamos vê-lo ao longo de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento não passa de uma preparação para a sua vinda. Ele está presente em todos os livros. Quer seja através de profecias messiânicas diretas, quer seja através do que nós estamos estudando esse trimestre, da tipologia, de símbolos, de forma tipológica. Algumas profecias praticamente inconciliáveis, Inconciliáveis. Por exemplo, um dia desse eu preguei aqui sobre o Natal, não está nem no esboço. Falei assim, Deus diz assim: trarei o meu filho do Egito. Quando os magos chegam lá, eu vim aqui adorar ao rei dos judeus. Aí vão estudar, onde que vai nascer o rei dos judeus? Eles estudam e descobrem que a profecia do nascimento do rei dos judeus é em Belém. Belém, é a cidade de Belém, Belém de Efrata. Vê Belém. Aí, porque a profecia determinava que seria na cidade de Belém, na tribo de Judá, de Davi. Então Jesus, de fato, nasce em Belém por causa de um censo lá, que José teve que viajar naquele período, naquele momento da gravidez. E por causa daquelas circunstâncias, eles estão em Belém. E Jesus nasce naquela cidade. Aí tem uma outra profecia que diz que o meu filho será trazido do Egito. Aí o Herodes decide matar as crianças, José tem que fugir com Maria para o Egito, e depois Jesus é trazido do Egito. Tem uma outra profecia que diz que ele seria chamado de Nazareno. Ele passa a morar em Nazaré. Outra profecia que diz que ele será chamado de Galileu. Ele passa, o seu ministério é na Galileia. Ou seja, como é que uma só pessoa será conhecida por 3 lugares? De Belém,
né? Galileu, Nazareno, mas tudo se cumpre, porque a sua vida passa por esses lugares. São detalhes. Tudo, profecias a respeito dele. É uma marca. Uma outra marca da vida de Jesus que o distingue de qualquer outra pessoa é aquilo que ele fez e o que ele disse. Especialmente o que ele disse. Diante do que Jesus disse, qualquer ser humano é chamado a tomar uma posição. O que Jesus disse coloca ele na seguinte condição: ou ele é um completo louco, um esquizofrênico, ou de fato ele é Deus. Jesus não deixa opção. Ninguém pode ouvir o que Jesus disse e tê-lo apenas como um homem sábio, com condescendência. Ele é um sábio, ele é mais um sábio. Ele é mais um cara que disse palavras bonitas, que fez coisas boas. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É como se alguém dissesse assim: eu sou um ovo pochê. Né? É como se alguém dissesse assim: eu sou uma torta. Ou você acredita que ele é uma torta, ou ele é um louco. Então Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou, que alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Ou seja, ou você acredita nele, e se acredita nele, se curva, o aceita e o recebe como Deus e o adora, ou você diz: ele é louco, ele é doido, o que ele está falando não tem sentido. Mas você não pode olhar para ele e dizer assim: é um bom professor, é um bom mestre, ele falou coisas bonitas. Não pode. O que ele falou coloca ele diferente de todos os outros seres humanos. Amém? A terceira coisa que distingue Jesus de qualquer outro ser humano é a ressurreição. Ele ressuscitou. Diga, ele ressuscitou. A ressurreição é algo realmente que desafia a lógica. É algo que realmente nos chama a um posicionamento de fé. Se eu não crer na ressurreição, eu não posso crer em mais nada em todo o Evangelho. Todo o Evangelho depende da fé na ressurreição. Eu não posso ser crente em Jesus, eu não posso crer no Evangelho se eu tiver dúvida da ressurreição. Todo o arcabouço do Evangelho, toda a fé evangélica, toda a esperança que eu possa ter, só tem algum sentido se Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, irmão, todo o hino que a gente cantou aqui perde o sentido. Toda a nossa vida, todos os mártires morreram em vão. Toda igreja é perca de tempo. Todo sacrifício que alguém já fez em prol do Evangelho foi perca de tempo, foi sem sentido. Porque a única coisa que tem sentido é se ele venceu a morte, se ele de fato ressuscitou. Dessa verdade depende toda a fé cristã, tudo aquilo que pregamos, e é isso que Paulo está dizendo. Só que essa verdade é diferente de dizer que Jesus andou sobre o mar. É diferente de dizer que Jesus levantou um paralítico. É diferente de dizer que ele curou um surdo. Ele ressuscitou para nunca mais morrer, está vivo. Quando Paulo chega em Atenas, a capital da Grécia e berço da filosofia, e ele começa a pregar o Evangelho, os atenienses querem ouvir mais sobre essa verdade. Eles se interessam pelo que Paulo está dizendo. É interessante os pensamentos de Paulo. Mas
chega um momento que Paulo tem que falar do Evangelho. É impossível falar de Cristo e não falar da ressurreição. É impossível falar do Evangelho e não tocar no ponto central do Evangelho. Quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, eles debocham, eles zombam. Não. Aí você não pode dizer que um homem morreu, ressuscitou. Ressuscitou, não pode, não tem como. Ninguém ressuscita, a morte é invencível. A morte não se pode vencer. E eles zombam. Porque quando esse tema é discutido em Jerusalém, claro, havia ali evidências, e nós vamos falar sobre isso. Havia um debate, havia um túmulo, houve um Cristo histórico, seus discípulos, um homem que foi morto, soldados que viram, um debate se o corpo existiu, se foi roubado, se não foi. Havia um túmulo vazio. Para os gregos não, os gregos nunca souberam dessa história. Os gregos nunca viram túmulo vazio, os gregos não sabem nada. Os gregos simplesmente ouviram a história de um homem que ressuscitou e para eles isso é loucura. Então eles zombam de Paulo, ridicularizam as afirmações. Para eles é ridículo a afirmação de que alguém ressuscitou. E esse pensamento que ridiculariza a ressurreição é exatamente o pensamento de muitos cientistas modernos. Muitos cientistas modernos, ateus, descredenciam o cristianismo, a fé cristã, exatamente por esse ponto. O cristianismo não pode ter qualquer sentido porque Cristo não ressuscitou. A morte de Cristo, portanto, foi uma derrota. Cristo perdeu ao morrer. Foi derrotado. Porque ele não morreu, ele não ressuscitou. Ridiculariza. Então, cientistas dizem isso. Físicos modernos, eles descartam completamente a ressurreição como um fato possível. A questão é que, para milhões de crentes, esse é um ponto central, fundamental da fé. É o que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a gente estar aqui na igreja. Todas as outras doutrinas, a justificação, a regeneração, a santificação, a glorificação, a esperança da glória, tudo é inútil. Tudo é sem sentido. Tudo depende disso. Você compreende? Diga amém. Diante dessas teorias, que tentam descredenciar, negar, ridicularizar o ponto central da nossa fé, nós precisamos nos posicionar. Não basta conhecer essas teorias, e eu vou apresentar 4 delas, mas nós precisamos fazer o que diz Pedro, primeira carta de Pedro 3,15. Nós precisamos explicar com mansidão a razão da esperança que há em nós. Por que vocês têm esperança no futuro? Por que vocês têm esperança na vida eterna? Ou seja, temos esperança porque Cristo venceu a morte. Se Cristo venceu a morte, Ele é a primícia dos que dormem, significa que nós, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão. E nós não esperamos a morte, nós esperamos a trombeta soar. Amém? E se viermos a morrer, cremos que um dia ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança. Amém? Então, mas a gente tem que explicar com mansidão a razão da esperança. Ou seja, que Cristo ressuscitou. E precisamos ter argumento também. Não apenas para conhecer essas teorias, mas para rebater, rechaçar essas falsas teorias. Quais são essas teorias que negam a ressurreição de Jesus? Primeira, a teoria do roubo. Essa é bíblica, essa está na Bíblia, está nos Evangelhos. Ela diz o quê? Os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Essa foi a teoria que se levantou para refutar a pregação do Evangelho, porque quando os discípulos veem Cristo ressuscitado, eles começam a pregar, eles se enchem de um ânimo. Imagina, irmão, você ouve Jesus, siga-me, e você começa a seguir Jesus, deixa a sua casa,
E você começa a ver Jesus curando um paralítico, ressuscitando mortos, falando, e você vê Deus naquele homem. De repente ele diz: eu vou morrer numa cruz, e ele morre. E ele diz assim: mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele ressuscita. E ele diz: eu vou enviar o Espírito, e ele envia. E você está cheio do Espírito, e você viu ele ressuscitado. Irmão, você está cheio do Espírito de Deus, você quer falar de Jesus para todo mundo. Eles estão assim. Então aqueles homens estão tentando parar a igreja. Eles estão tentando, então eles vão inventar uma teoria. Mateus 28 diz que os sacerdotes, eles reúnem os conselhos, e eles chamam os soldados, e eles dão uma grande soma de dinheiro para os soldados. Mateus 28, do 11 ao 15, do versículo 11 ao 15, olha o que diz assim, olha o que diz. Deram grande soma de dinheiro aos soldados que estavam no túmulo, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, escreve Mateus. Os soldados, atônitos, que viram os anjos, né, que viram a pedra removida, ficaram atônitos com aquilo, impactados com aquilo, túmulo vazio. Os lençóis que envolviam o corpo de Jesus vazio, eles foram correndo falar para o chefe deles, quando chegaram lá e contaram aquilo, né, para os chefes, os principais sacerdotes. Peraí. Que é isso, rapaz? Fala mais baixo. Tem alguém, fecha a porta, tem alguém escutando. Peraí, vamos inventar. Não vou antecipar ninguém não, hein? Vamos dizer o seguinte, ó. Toma aqui. Pega esse dinheiro aqui, deve dar uma sacolinha de dinheiro, na época devia ser assim, né? Pá, que moeda. Quer mais? Toma aqui. Pá, tinha dinheiro. A história é o seguinte: vocês estavam dormindo, disseram para o soldado romano, e os discípulos dele foram lá e roubaram o corpo dele. De cara, já teria falha nessa história, porque essa é uma história que eles teriam que inventar, né? Que cairia diante de qualquer tribunal. Se eu fosse um advogado da parte cristã, né, eu diria assim: se vocês estavam dormindo, eu colocaria os soldados como testemunhas e diria assim: se vocês estavam dormindo, como vocês podem afirmar que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo? Né? De cara. Eu queria ver como é que eles iam responder. Porque se eles estavam dormindo, uma coisa ou outra. Ou eles viram que foram os discípulos, ou eles estavam dormindo. Porque não pode fazer. As duas coisas são incoerentes. Mas a verdade é que dificilmente um soldado romano dormiria em serviço. Por que, pastor, um soldado romano não dormiria em serviço? Porque sabe qual a pena para um soldado romano dormir em serviço? É a morte. Ele era morto, então ele não dormia em serviço. Quais são as contradições que negam essa teoria? Primeiro, eles precisariam explicar o túmulo vazio. E isso seria algo muito, muito difícil. Como é que o corpo de Jesus foi tirado de dentro daquele túmulo? Por quem foi tirado? Quem tirou o corpo? Quem seria interessado? Os soldados fizeram isso? Não, os soldados não poderiam fazer isso porque a função deles era guardar. E se eles tirassem o corpo, a pedra foi colocada ali, a pedra foi lacrado, colocaram um selo, e a melhor maneira de se evitar qualquer versão de que ele poderia ressuscitar, porque eles não queriam isso, eles tinham o cuidado deles, o medo dele, era de alguma versão que Jesus ressuscitasse, de que o corpo fosse realmente roubado. Então, os soldados não poderiam roubar. Os sacerdotes, os romanos, não fariam isso, porque Pilatos e os romanos queriam paz, eles não queriam guerra. Os sacerdotes, os judeus, sacerdotes religiosos,
não iriam roubar o corpo, porque eles eram os principais interessados em que aquele corpo ficasse ali. Os discípulos iriam roubar o corpo? Como? Amedrontados, tristes, cabisbaixos, escondidos, chorosos, acovardados. Eles próprios, os anciãos, sacerdotes, foram lá e disseram: olha, os discípulos deles podem roubar o corpo. E esse cara, esse charlatão, falou que ia ressuscitar o terceiro dia. Então vai que os caras roubam o corpo, e ele usa esse discurso para dizer que é verdade. A emenda vai ficar pior do que o soneto. Aí a coisa vai ficar pior de se explicar. Então, para que isso não aconteça, aumenta a guarda. Sabe o que Pilatos fez? Mandou todo um destacamento para lá. Um destacamento significa de 10 a 30 soldados. Mateus diz que foi colocada uma pedra, uma grande pedra. Então, imagina o seguinte: era um túmulo, tá ok? Não foi um túmulo num cemitério, era um túmulo num jardim. Então, só tinha um túmulo num jardim, colocaram uma grande pedra, selaram e colocaram aproximadamente, vamos dizer a metade, de 10 a 30, vamos colocar 15 soldados. Tinha 15 soldados guardando uma pedra de 2 metros. Então, imagina, irmão, 15 soldados de frente para uma pedra, guardando um lugar de 2 por 2. Um soldado para cada meio metro. Como é que 12 homens acovardados com medo iam abrir aquilo, irmão? O túmulo ficou vazio, tem que explicar isso. Os soldados sabem que não roubaram. Os sacerdotes sabem que não roubaram. Assim, como é que o cadáver desapareceu, se ele não ressuscitou? Então, veja a condição do túmulo. A pedra estava ali, a pedra era pesadíssima. Estava lacrada. Foram tomadas muitas precauções de segurança, um destacamento de soldados. A pedra era gigantesca. Os soldados, os discípulos... 3 argumentos rápidos. Como o corpo pode ter sido roubado se a mortalha ficou no túmulo na posição exata em que o corpo foi colocado? Quando as mulheres chegaram lá e viram, e Pedro também, quando Pedro entrou no túmulo, Pedro disse que a mortalha, o lençol que envolveu Jesus, estava vazio, no lugar em que colocaram o corpo. A cabeça estava ali, o lençol sobre a cabeça, e o corpo exatamente onde estava. Quer dizer que os discípulos levaram o corpo, mas deixaram o lençol? Como é que pode isso? É possível, irmão? Tem lógica? Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Os caras levaram como, mas tiveram cuidado de tirar o lençol, levar só o corpo, depois embrulhar de novo o lençol certinho. Não tem sentido. Outra coisa, nunca houve uma acusação legal de roubo. Por quê? Para ter uma acusação legal de roubo, eles teriam que ter alguma prova para elaborar uma acusação. Eles não teriam dado propina aos soldados. Se eles deram propina aos soldados, porque eles sabiam que não foi roubado. E se eles tivessem alguma prova, claro que eles teriam movido, eles ficaram calados. Eles nunca rebateram a ressurreição. O silêncio deles era uma pregação poderosa da ressurreição de Jesus. Terceiro, os discípulos morreram por uma mentira. Eles foram lá, roubaram e depois morreram. Todos eram mentirosos, loucos ao mesmo tempo. Porque se olharmos os discípulos, todos, menos um, morreram como mártires. André, o irmão de Pedro, foi crucificado numa cruz em forma de X. Pense comigo, irmão. 12 homens se reuniram e disseram assim: cara, vamos lá. Eu tenho um manto aqui de invisibilidade, que foi o único jeito, tá ok? E além desse manto ser um manto de invisibilidade, ele atravessa a pedra. É o único jeito. Eles usam esse manto. Já estou no mundo de super-herói, que é o único jeito. Da Marvel. Eles vão lá, pegam o corpo e eles saem do túmulo, né, com esse corpo. Pronto, eles roubam. E eles chegam no lugar e dizem assim:
Pronto, roubamos o corpo, agora vamos inventar que ele ressuscitou? Vamos, os 12, topa. Vamos sair espalhando que ele ressuscitou? Vamos. E eles combinam uma história. Uma historinha, uma mentira. Vocês estão comigo? Aí daqui a pouco, irmão, eles deixam família. Eles mudam sua vida. Eles começam a pregar. Eles são perseguidos. Eles são apedrejados. Eles dedicam sua vida. Todas, sabe? Tudo que eles têm, eles investem nisso. Tudo que eles têm. E eles fazem isso até a morte. E todos morrem martirizados, perseguidos. André morreu crucificado. Bartolomeu foi esfolado vivo. Tiago foi decapitado. Judas foi morto a flechadas. Não o Judas traidor, o outro Judas. Filipe foi enforcado. Tomé foi morto a espada. Pedro foi morto crucificado, mas quando foram crucificados, ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Cristo, me crucifiquem de cabeça para baixo, diz a história da igreja. Paulo, embora sendo o último chamado, já depois dos outros discípulos, ele foi decapitado. A conclusão que a gente chega só pode ser essa, irmão. Ou esses homens, todos, eram loucos, varridos, né, que combinaram entre si acerca de uma brincadeira. Eles esconderam o corpo de Cristo e disseram assim: olha, gente, vamos abrir mão de nossas vidas, vamos abrir mão de tudo e vamos morrer em nome dessa brincadeira. 12 homens, 12 loucos. Ou Jesus conseguiu reunir 12 homens, inclusive Paulo, doutor, formado, 12 homens que eram extremamente inteligentes, extremamente capazes, grandes líderes e ao mesmo tempo grandes mentirosos e loucos varridos. Jesus conseguiu reunir esses homens. Ou estes homens realmente viram Cristo ressuscitado. Eles foram transformados por esse poder de um Cristo ressuscitado, a quem eles amavam e decidiram entregar sua vida para Ele, morrer por Ele, porque sabiam que um dia estariam para sempre com Ele na eternidade. O que é que faz mais sentido para você? O que é que faz mais sentido para você? Eram 12 loucos? Que morreram por uma mentira? Ou eles de fato viram Jesus ressuscitado e morreram por uma verdade que eles criam? Segunda teoria, a teoria do túmulo errado. Eles dizem assim, que as mulheres que viram o túmulo vazio, elas viram outro túmulo. Tadinha, elas estavam atordoadas. Era de manhã cedo, era domingo cedo, e elas foram para o túmulo. E quando chegaram no túmulo, o túmulo que estava aberto, não era o túmulo de Jesus, era outro túmulo. Mas tinha soldado romano guardando. Tinha soldado romano guardando outro túmulo? Se tinha soldado romano guardando, era o túmulo de Jesus, amém? Agora, olha o que os evangelhos, a Bíblia é linda, irmão, eu amo a Bíblia. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre as mulheres. Por que sobre as mulheres? Porque as mulheres são as primeiras testemunhas oculares. As primeiras pessoas que Jesus aparece, primeiro a Maria Madalena, e depois Jesus aparece às outras mulheres. Provavelmente porque Jesus queria que a notícia fosse espalhada. Sem ofensas, irmãs. Então Jesus primeiro aparece às mulheres. Agora, olha durante a morte, olha o que acontece. Quando Jesus morre, as irmãs começaram a comentar. Olha só, o que a Bíblia diz. Quando Jesus morre, Lucas 23, 55. Lucas 23, 55. As mulheres, seguindo, viram o túmulo. Ou seja, as mulheres seguiram José de Arimateia e Nicodemos e viram o túmulo. Estão me acompanhando? Mateus 27, 61. E achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura. Elas estão sentadas de frente da sepultura. Elas estão vendo o túmulo. Marcos 15, 47. Observaram onde ele foi posto. Marcos 15, 47.
Os evangelhos vão dizer 3 vezes. Elas acompanharam até onde foi, sentaram diante do túmulo, viram onde ele foi posto. Aí, isso foi sexta-feira, final do dia. Domingo de manhã, ou seja, menos de 2 dias depois, essas mulheres não sabem mais qual é o local, elas erram do local, elas erram. Faz sentido isso, irmão? Não faz sentido. Agora, principalmente, por que não faz sentido a teoria do túmulo errado? Só faria sentido o seguinte: se Jesus tivesse sido enterrado, qual o maior cemitério aqui de Curitiba? Um dos maiores. Oi? Municipal. Se Jesus tivesse sido sepultado numa cerimônia, numa sepultura de solo ali, com o número 5.357 ali do cemitério. Não. Jesus não foi sepultado num cemitério. José de Arimateia, ele comprou um terreno, ele tinha um terreno, ele construiu numa pedra um túmulo novo, que ele tinha escavado, onde ninguém tinha sido enterrado, junto a um jardim, ou seja, não tinha nenhum túmulo ali. O único túmulo que tinha ali era o túmulo de Jesus. Como é que elas podem enterrar? Tem sentido? Não tem sentido. Isso descarta completamente o túmulo. Ou seja, João 19, 41 e 42, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali, localizado num jardim privado. Não era um cemitério em comum, era um terreno isolado, particular, pertencia a um crente rico, chamado José, da cidade de Arimateia. Se fosse um cemitério público, até tudo bem, poderia confundir. Não, era um lugar particular, separado, isolado, então não tinha como confundir. Amém? Terceira teoria errada, alucinação. Eles viram um espectro, eles creram, eles desejavam tanto que Jesus ressuscitasse, desejavam tanto que eles viram uma alucinação. Todas as aparições de Cristo, depois da ressurreição, foram suposições da verdade, porque as pessoas estavam alucinadas. É o que diz a teoria. Médicos dizem isso. Muita gente da área de psiquiatria diz isso, né? É a teoria que corre para o psiquiatra. Agora, vamos lá. Veja o número de aparições de Jesus descrita nos Evangelhos, no livro de Atos e na primeira carta aos Coríntios. Primeiro, Jesus aparece a Maria Madalena, alucinada, viajando na maionese, doidinha. Depois, Jesus aparece às mulheres que voltaram ao túmulo, também alucinada. Depois, ele aparece a Pedro, no mesmo dia. Depois, ele aparece a 2 discípulos, a Cleopas e ao seu companheiro, que estão descendo ao caminho de Emaús, alucinados também, com a bússola quebrada, surtados. Depois, ele aparece aos apóstolos, quando Tomé não estava, ausente. Depois, aparece de novo aos apóstolos, com os 11, com Tomé presente, todos loucos, todos birutas, todos alucinados, viram a alucinação. Depois, ele aparece a 7 discípulos, enquanto eles pescavam, e ele come. A alucinação comeu, fez churrasco e tudo na praia, com pão e peixe, tudo. Alucinação, estão alucinados. Aparece aos 11 na Galileia, aqui, ó, todos tantã. Aparece a Tiago, irmão de Jesus, alucinado, parafuso a menos esse. Aparece aos discípulos de Jerusalém, também alucinados. Aparece uma multidão de mais de 500 crentes numa montanha da Galileia, 500 alucinados. Depois, por ocasião, em Atos, aparece a Paulo depois, aparece a Estevão, aparece a Paulo no templo, aparece a João na ilha de Patmos, todos completamente alucinados. Quais são as contradições aqui? Vamos lá. Quando certas pessoas passam por alucinações, elas normalmente vão acontecer ao longo da vida dessa pessoa, por estações da vida ou por toda a vida. Tá bom? Agora, essas pessoas, esses discípulos,
Eles tiveram alucinações por 40 dias. E nunca mais tiveram. Ficaram, ou seja, vamos lá. Primeiro, o número de vezes que Jesus apareceu para a quantidade de pessoas, circunstâncias diferentes, já descarta completamente a possibilidade de alucinação. Gente, Jesus não apareceu uma vez, vamos lá, num culto coletivo, todo mundo viu, nunca mais apareceu. Todo mundo pode ter sido uma alucinação coletiva. Agora Jesus aparece aqui na praia, Jesus aparece na montanha, Jesus aparece numa casa, Jesus depois aparece aqui e come peixe com alguém, e aparece ali outra pessoa, no caminho de Emaús, em outro lugar, vários lugares diferentes, tá ok? O número de aparições já descarta. Agora outra coisa, ele aparece por um período, ele aparece, essas pessoas, elas veem Jesus por um período, até que tem um evento. Jesus sobe aos céus. Quando Jesus sobe aos céus, todos são curados do surto psicótico? Todos param de ter alucinação? Ficam curados? Ou seja, isso descarta completamente a teoria da alucinação. Eles, de fato, viram Cristo ressuscitado. Eles, de fato, viram Jesus. Outra coisa, quem tem alucinação não duvida. Quem tem alucinação, crê plenamente. Eles duvidaram. Se fosse uma alucinação, Jesus não teria dado prova. Jesus falou, toca em mim. Toca. Eles tocaram em Jesus. Uma alucinação não faria isso. Toca em mim. Jesus mandou que tocasse nele. Então, essa aqui cai por terra. Você pode dizer amém? Última teoria, teoria do desmaio. Cristo, na verdade, nunca morreu na cruz. Cristo apenas desmaiou. Ele diz assim, ó, Jesus não morreu na cruz, apenas desmaiou devido ao choque, perda de sangue e dor. Mas segundo essa hipótese, os seus seguidores pensaram erroneamente que ele morreu, que ele estava morto, e colocaram no sepulcro. Mas um ambiente frio, tranquilo, teria ajudado Jesus a recuperar a consciência, né? E permitindo que ele saísse do túmulo por conta própria. Além disso, segundo essa teoria, os efeitos reanimadores das especiarias, né, do embalsamento ajudaram, né? Todo aquele aloés, todas aquelas mirras ajudaram ele. Ele se levantou. Irmão, Jesus, quando ele esteve no pretório, coroa de espinho, sangue, as chicotadas com a azorrague, as chicotadas tinham ossos, cascas de ossos ou metais. Os judeus tinham um limite de 40 chicotadas. Os romanos não tinham. Foram soldados. Os livros históricos dizem que aquilo atingia as veias. As vísceras apareciam. Porque cada chicotada daquela, o sangue espirrava a 3 metros. Eles despem Jesus. E eles chicoteiam Jesus várias vezes. Muitos morriam só nesse castigo. Depois Jesus leva essa cruz. Quando ele chega lá, ele tem suas mãos furadas. Ele tem seus pés furados. Ele expira. Depois ele tem o seu... Aqui, ó. Ele tem o seu lado furado. Quando o seu lado é furado, o soldado viu que saiu sangue e água. Sangue e água. Sangue e água por quê? Porque provavelmente o seu periocárdio, a sua pleura foi furada. E como ele estava morto, coagulou o seu sangue, né? E o sangue já havia separado em plasma e hemácias, né? Então plasma como água e hemácia, água e sangue. Na verdade não é água, era plasma, porque já estava coagulado. Furou a pleura, furou o pulmão aqui, água. Estava morto. E depois Jesus é envolvido num lençol. Ou seja, como é que um homem que passou por um martírio tão grande,
Outra coisa, o soldado foi quebrar a perna quebrou a perna de um cara da cruz. Quando foi quebrar a perna de Jesus, o soldado disse assim: não precisa quebrar, ele já está morto. O soldado que fazia isso. Quando José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus, Pilatos chamou o centurião e disse assim: confirma se ele está morto. O centurião, soldado graduado, foi confirmar, depois de tudo isso, se Jesus estava morto. Voltou e falou: está morto sim. Ou seja, está todo mundo enganado. O cara estava desmaiado, com as mãos furadas, com os pés furados. Agora outra coisa, Jesus é colocado sobre a pedra fria, num túmulo, envolvido em lençol. Isso, se ele não tivesse sido morto na cruz, ali teria matado. Isso não teria melhorado a condição dele. Mas vamos lá. Ele desmaiou. Aí, depois que ele ressuscitou, vamos lá que ele tivesse desmaiado. Sabe quanto pesava aquela mortalha? Aproximadamente 5 quilos. Aquele lençol em torno dele. Ele sozinho saiu daquele lençol. Estava bem, né? Perdeu o sangue pra caramba, mas estava bem. Saiu, aí removeu aquela pedra e caminhou até Emaús, até uma cidade próxima, com os pés levemente feridos. Oi? Pegadinha. Muitas evidências dizem que de fato ele morreu. Os discípulos não tiveram a impressão de que ele somente havia recuperado. Eles choraram a morte do seu mestre. A sua mãe estava perto da cruz. A sua mãe o viu morto. João o viu morto. Aqueles que propõem a teoria do desmaio, que Jesus recuperou o sentido, eles estão falando algo que fere completamente a narrativa bíblica. Eles sustentam a teoria que fere completamente o que o texto diz. Jesus apenas acordou. Como? É impossível. O texto diz claramente que ele morreu. E se ele não morreu e não... Vamos lá, se ele não morreu, Jesus não morreu. A gente precisa parar e pensar. Então quer dizer que se ele não morreu, ele saiu do túmulo vivo. Então todas as circunstâncias depois são falsas. Tudo depois é falso. A ascensão, que a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, é falsa, porque ele não morreu. Amém? A conversão de Paulo, que ele aparece para Paulo ressuscitado, é falsa. A conversão, né, dele, a aparição de João na ilha de Apocalipse é falso. A visão de Estevão à direita de Deus é falso. Cristo morreu já velho, gordo, casado com Maria Madalena na Espanha. E os discípulos, tadinho, morreram crucificados, apedrejados, decapitados. E ele lá, tranquilão, na Espanha. Tem sentido? Não tem sentido. Fere completamente a história. Os discípulos o viram em corpo glorificado. O viram com as mãos furadas. Comeram com ele na praia. O viram assunto aos céus. E viram os anjos dizendo: esse mesmo Cristo que vocês viram subir, ele descerá dos céus. É isso que esperamos, amém? Porque eu creio que Cristo está vivo e que breve nós participaremos das bodas do Cordeiro. E que esta ceia que nós estamos participando hoje é apenas um ensaio daquilo que um dia celebraremos com Ele. Por que o senhor crê, pastor? Porque eu creio. Porque eu creio que Cristo está vivo. Porque o impacto que Ele causou na vida desses homens foi visível. Pedro era um homem tímido. Pedro era um homem, temeroso, medroso, acovardado. Negou Jesus 3 vezes. Mas depois que Pedro viu Cristo ressuscitado, Pedro pregou lá dentro da casa de Caifás. Pedro disse: importa obedecer a Deus que aos homens. Pedro, tendo a sentença de morte no dia seguinte, estava dormindo, preso. Ele não tinha mais medo. Ele pregou como um pescador e 3.000 homens se converteram, 5.000 homens se converteram. A sombra dele curava. Ele virou um homem cheio do Espírito Santo. A sua vida foi transformada.
Tomé, que duvidou, Tomé foi o único que disse: Deus meu, Senhor meu. Ele chamou Jesus de Deus e Senhor, porque ele viu Jesus crucificado. Tiago, irmão de Jesus, que desdenhou de Jesus quando Jesus estava vivo, mas Tiago também, depois que viu Jesus ressuscitado, foi um pastor de Jerusalém e um dos discípulos mais fervorosos, porque ele viu Jesus ressuscitado. Por isso eu creio que o impacto que aqueles homens experimentaram em suas vidas é a prova de que Cristo ressuscitou. Segundo motivo, porque o senhor crê, pastor, que Cristo ressuscitou? Segundo, eu creio que Cristo está vivo, porque sua igreja, por mais de 2.000 anos, está viva, alcançando e transformando vidas no seu nome e no seu poder. Durante toda a existência da igreja, a igreja foi perseguida, sempre perseguida. Todo tipo de inimigo tentou fechar a igreja, matar a igreja, destruir a igreja, sabe? Teve leões, soldados, tudo, mas nada conseguiu destruir a igreja. Matava 10 crentes, nasciam 50 crentes. Matava 50 crentes, nascia 500 crentes. Soldados começaram a se converter. A plateia começou: que fé é essa? Mata eles, eles morrem glorificando. Queima eles, eles são queimados adorando. Daqui a pouco os soldados começaram a se converter, a plateia começou a se converter, os senadores começaram a se converter, os políticos, até o leão estava quase levantando a patinha. Satanás falou: está errado. Aí quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. E a igreja, qualquer instituição humana tem um tempo, tem uma durabilidade, acaba. A igreja com 2.000 anos não para de crescer, vai bem, marcha triunfante. E detalhe, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Por quê, pastor? Porque o seu poder não está em político, a sua confiança, ela não depende de pastor, ela não depende de homem, ela não depende da minha oferta, ela não depende do meu talento, ela não depende de nada dessa terra. O seu poder vem de um Cristo ressuscitado. Ele é o Senhor da igreja, ela está firmada nele. Aleluia! Para encerrar, terceiro e último motivo, porque eu creio que Cristo está vivo, porque eu falei com ele hoje. Aleluia.